Olá, natural de Santo Ângelo, mas hoje residindo em Campo Bom. Ele é casado com a dona Cleusa, é pai do Bruno e da Fabiane, tem enteada, a Vitória, ele é empresário, ex-prefeito da cidade de Campo Bom, também já foi secretário de obras aqui do município de Novo Hamburgo, e hoje teremos uma conversa de peso com o grande Faisal Caram. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Obrigado pela oportunidade. Um prazer enorme nós estarmos aqui na Vale TV e dizer o quanto é gratificante para todos nós, né, trocarmos ideias aí no momento que o país atravessa político, econômico e com tantas dificuldades, né? Sem dúvida nenhuma, né? Nesses próximos 30 minutos vamos contar um pouquinho dessa trajetória pessoal, profissional e política também do Faisal. Começar pela vida pessoal um pouquinho, Faisal. Tu és natural de Santo Ângelo, há quanto tempo tu vieste de Santo Ângelo aqui para a região do Vale dos Sinos? Eu vim para o Vale dos Sinos, mais precisamente para São Leopoldo, fazer faculdade na época na Unicinos, né? Praticamente há 34 anos já, né? Fiz é uma trajetória aqui. Tempo, morei durante 8 anos em São Leopoldo. Sim. Fiz a faculdade de administração, concluí, né, e de engenharia, cheguei no final, ficando faltando algumas cadeiras para concluir. Quase engenheiro também. Quase engenheiro, exatamente, né? E a infância lá em Santo Ângelo, no interior, creio que essa mudança de vida de lá para cá deve ter sido um pouco diferente para quem era do interior, vem para a cidade da região metropolitana. Ela era bem diferente até pela realidade que nós vivemos hoje, com a questão dos meios eletrônicos, né? Essa facilidade que se tem hoje nós não tínhamos no passado. A gente era muito mais criativo. Verdade. Né? Tu fazias teus brinquedos, tu criava teus brinquedos na infância, como né? A gente costuma dizer, né? A criança brincava muito mais na rua, tinha, ainda mais no interior, né? Tinha muito mais liberdade. Hoje é muito voltada à questão eletrônica. Hoje a criança com 2 anos, talvez até menos, já está com um celular, está com um joguinho, um tablet, e já está brincando com aquilo ali, né? Com uma facilidade muito grande que nós, adultos, já não conseguíamos, né? Verdade. Mas são coisas bem diferentes. A gente fazer o carrinho de lombo, a gente fazia o papagaia, pandorga, aquela coisa toda. A gente era muito mais criativo, tinha mais liberdade. E a questão da segurança é algo que pesa também, porque antes os pais da gente nos deixavam na rua sem essa preocupação que se tem hoje, porque as cidades cresceram, a violência cresceu também, e foi se perdendo o controle do que é certo e o que é errado. Então é uma discussão muito grande, né, de que forma criar os filhos hoje. E na época, geralmente a gente era criada pelo pai e pela mãe, principalmente pela mãe, que era dona do lar, e com as dificuldades financeiras das famílias, onde a mulher veio para o mercado de trabalho para ocupar espaço, os filhos são criados pelo poder público, ou a escola pública ou a escola privada, de acordo com a renda de cada um, né? Então se perde muito esse contato de criação, né? Então é muito diferente. A gente crescia junto à mãe fazendo comida no fogão. Antigamente a questão roupa, da mulher, né? Exatamente. Poucas mulheres trabalhavam fora, hoje praticamente todas. Então. Ou a mãe, eu lembro que a minha mãe produzia blusões, máquina industrial, né, tecendo, para ajudar na renda familiar e coisas assim. Mas era dentro de casa. A gente crescia junto à mãe, né? Tinha esse contato o pai direto, é quem trabalhava, né? Exato. Então, essa questão de hoje, a sociedade, quem tem condições de ter uma funcionária que trabalhe no lar, que faça limpeza e coisas assim, coisas que a gente não tinha no passado, era a própria família que fazia. Exato. Então são realidades muito diferentes que a gente tem hoje do que tinha no passado. E os tempos mudaram literalmente, né? Exatamente. Né? Falar um pouquinho da família, e o seu Bruno e a dona Fabiane, os filhos do Faisal, hein? O Bruno é um menino entre aspas, tem 27 anos, né? A Fabiana tem 29, né? Para pai e mãe sempre é menino, né? Menino. Exatamente, né? O Bruno, ele administra 3 lojas de cosméticos que a gente tem, né, aqui na região. E a Fabiana é formada em nutrição, né, morando em Santa Catarina. Aí tem a Vitória, que é minha enteada, né? Exatamente, né? Hoje está com 19 anos, fazendo faculdade aqui na Fevale. Então, são os 3 que nos dão preocupação sempre, né? Mas a base familiar, e tu tem hoje a companheira Cleusa, né? Que eu acredito que a família ainda é a base de tudo, né, Faisal? Talvez as grandes dificuldades que o país enfrenta hoje, que nós, como sociedade, enfrentamos, são exatamente essa, né? A falta, né, de referências positivas, da falta de pessoas que sirvam como um norte para a gente, que nós somos órfãos disso. Infelizmente o país passa por uma perda de identidade há bastante tempo.
Nós vivemos isso muito de jogadores de futebol, que a própria imprensa, de uma maneira geral, os meios de comunicação, acabam criando quase mitos disso. Glamorizando demais, né? São cantores, são artistas. É, e esses não deveriam ser os parâmetros para a vida das pessoas em sociedade, pelo contrário. São importantes, claro que são, não se discute isso, né? Mas não são os melhores exemplos que a gente poderia ter. A questão da religião também é algo que ficou bastante afastada da vida do jovem, né? Por N questões, claro, até de formação, de família. Então, esse resgate, né, de alguns valores hoje é fundamental para a gente retomar, né, e começar a definir o que é certo e o que é errado, porque, de uma maneira geral, as famílias incumbiram as escolas ou o professor de formar e educar os filhos. E aí está um grande erro. O professor, com as suas dificuldades, né, ele também tem filhos, tem família, tem dificuldade de pagar conta, tem coisas assim. E a gente transfere para a escola a função de educar e dizer o que é certo e o que é errado para os nossos filhos. Não, né? Os valores morais vêm de dentro de casa, né? E não de dentro da escola. O professor tem a obrigação de passar o conteúdo, o ensino. É a velha história, né? Família educa e escola ensina. Ensina, né? Mas não, infelizmente, a sociedade, de maneira geral, misturou tudo isso, transferindo pela necessidade das famílias irem atrás do seu sustento, essa obrigatoriedade de formar seus filhos. E aí está um grande erro. Já chegando na fase adulta, Faisal, como é que entrou essa parte empresarial, de comércio na tua vida? A partir de momento, bom, tu fizeste administração, vou ter a minha própria empresa, vou administrar meus negócios. Isso é bastante interessante, porque o meu pai, como todo árabe de origem, gosta do comércio, gostava do comércio, né? De uma lojinha, verdade, como a gente diz, né? Então isso foi bastante uma identificação que a gente trouxe desde pequeno, né? Porque correto, o pai tinha comércio, sim, na época, e nós vivemos muito aquilo. A gente estava sempre dentro da loja, brincando, quando piá, aquela coisa toda, correto, né? Então a gente cresceu dentro daquele universo. São realidades muito diferentes do que era, sim, no passado, pela questão de inflação alta. Eu lembro que na época o comércio se beneficiava mesmo com a desvalorização, tu, sim, tinha uma correção fantástica. No final de mês, tu comprava, fazia um pedido para a indústria dia 25, como exemplo, dia 30 tinha uma tabela reajustando a inflação, quer dizer, tu comprava e já ganhava na compra e já embutia a inflação do mês no valor de venda, exatamente, ali na frente. Então, na realidade, hoje a competição é muito grande. As dificuldades que tu tens é muito grande. Tu trabalhava com muito estoque, hoje tu não trabalha com estoque, tu tem reposição muito rápida, tu tem os meios de comunicação para venda, então tu tem diversas coisas que tu não tinha no passado. Sim. Antes tu abria a porta do teu comércio, o cliente entrava, escolhia o produto, era quase um atendimento sem grande qualificação. Hoje tu tem que ativar o cliente, tu tem que ter preço, tu tem condição de atendimento, tu tem N coisas. E muitas vezes nem tudo isso ainda resolve para nem tudo isso resolve para fidelizar, e principalmente pela questão do poder aquisitivo, né? Exatamente isso. Com maior redução do poder aquisitivo, o cliente fica mais exigente porque ele tem menos para gastar, né? Ele começa a ser mais criterioso nos seus gastos pela dificuldade financeira. E aí realmente a situação é complicada. E a política, hein? A partir de que momento vou entrar para a vida pública, vou também colocar meu nome à disposição da comunidade? Já foi em Campo Bom diretamente? Ou tu tentaste entrar na vida pública aqui na região, primeiro em São Leopoldo, Novo Hamburgo? Não, nunca foi uma pretensão, as coisas foram acontecendo ao acaso, dá para a gente colocar dessa forma, né? Porque eu tinha terminado a faculdade, aí conheci minha primeira esposa, sim, em Campo Bom, casei, e aí fui atrás de emprego, né? Como todo mundo. Como todo mundo, exatamente. Né? Então imagina alguém recém-formado, sem experiência, numa cidade que vivia somente o calçado, exato, sem nunca ter entrado numa fábrica de calçado, né? Sem saber o seu funcionamento, né? Então foi uma experiência muito interessante, porque se largavam currículos e tu não tinha chamamento, né? Tu não era nem para entrevista, digamos assim, porque não tinha o perfil. Claro, essa falta, né, de experiência. Exatamente, né? E aí a gente, isso foi em 1989, e ali já tínhamos sinais na economia que o calçado iniciava um processo, né, lento de queda, né? E isso que veio se acentuando ano após ano com as grandes crises que nós tivemos em 96, depois 2004,
2003, 2004, novamente uma nova crise do setor coreiro calçadista e que se agravou nos últimos meses agora. Mas essa questão política ela foi muito gozada, porque na época a minha primeira esposa ela trabalhava na prefeitura de Campo Bom, funcionária de carreira, hoje já aposentada. Sim. E na época eles precisavam de alguém, né, para trabalhar na Secretaria de Obras. Eu não lembro qual era o cargo na época, isso faz muitos anos. E aí eu fiz uma entrevista com o ex-prefeito na época, Giovanni Feltz. Sim. Que era o prefeito no seu primeiro mandato. Foi me dito que eu tinha 6 meses para dar resultado. Bastante curta essa negociação. Tipo vai lá e faz. Exatamente, tem 6 meses para... Né? Sim. E acabei ficando por quase 16 anos como secretário de obras, né? Na secretaria. Fiz concurso na época para passando por outros governos. Por outros governos, né? Tinha estabilidade de emprego. A dita estabilidade a gente fala em serviço público hoje. Exato. Uma troca de governo e o não aceite, digamos assim, das diretrizes de um outro gestor. Fui lá e pedi demissão. Aí surgiu a questão da loja. Foi bastante interessante porque... terminada a eleição, no mês de novembro, na época as eleições eram em novembro, né? A gente chegou à conclusão, vamos ter que dar uma nova guinada na vida, vamos fazer o quê? Aí tinha uma loja de cosméticos lá no centro de Campo Bom à venda. O que é cosméticos? Para mim era shampoo, condicionador no máximo. É mais ou menos o que eu penso também. As mulheres sabem bem dessa. Sabem bem, né? E aquela rescisão contratual, digamos assim, né? Englobando férias, 13º e coisas assim. Compramos a loja com outro sócio, na época também, que estava saindo da prefeitura, e fomos vender tinta para cabelo, escovas, líquido permanente, aquela coisa toda, né? Sem ter noção de nada, né? Foi um aprendizado fantástico. Mas na época era um ramo que crescia, né? Porque a economia também crescia bastante, né? Nos anos 93, 94, né? Era um mercado na virada para o real ali. Exatamente, né? As pessoas começaram a cuidar mais de si, o cabelo branco, tu retocava a cada 15 dias, a mulher, né? Hoje é charme. Hoje é charme, né? Infelizmente, né? Para quem vende, né? Então, se pegou um crescimento bastante interessante desse segmento, né? Que ele vem numa crescente, claro que não nos ritmos dos anos 90, 2000, ali no início, mas já foi bem melhor, não se questiona isso, né? Então foi uma outra atividade que foi um verdadeiro desafio para a gente, né? E eu adorei isso, né? O comércio é algo fantástico, cara. E ainda mais porque tu lida diretamente com o público, exatamente, né? Com as necessidades, enfim, cada um que chega ao teu comércio tem a sua opção, está procurando algo diferente, algo que vai atender a sua necessidade. E esse contato direto é muito, muito importante, muito legal, né? A grande dificuldade que todo comerciante, pequeno, médio ou grande, ele enfrenta é realmente a questão da carga tributária, que ela é muito pesada na vida da gente, né? Como é quem produz, quem fabrica, né? Então hoje a gente tem um sócio oculto, a gente sempre brinca que não é tão oculto assim, que é o governo, né? Com a sua carga tributária na ordem de 30 e poucos % de tudo que é produzido. Então a gente é um sócio, né? É um sócio que pega e não devolve quase nada. Não, além de pegar, ele é o único que tem a garantia, né, de receber em dia. É verdade. Porque senão eu tenho dificuldades, né, com a carga tributária. Eu tenho de ter as negativas em dia, de ter fornecimento, porque a indústria não me fornece porque eu sou devedor, e coisas assim. Então o governo hoje, independente de questões políticas partidárias, é o verdadeiro sócio que tem, né, e que tem garantido no final do mês ou no dia 20 a carga do ICMS, né, ou qualquer outro tributo, a sua parte é depositada. E ali tu corre para tirar dinheiro para pagar folha, pagar aluguéis, coisas assim, né? Exatamente. Vamos para o intervalo? E na volta o Faisal aí sim vai contar um pouquinho dessa trajetória política como prefeito de Campo Bom. Até poucos meses atrás estava também comandando a Secretaria de Obras aqui da cidade de Novo Hamburgo. E claro, né, falar desse momento atual, de como há 34 anos atrás ele chegou aqui na região do Vale dos Sinos e essas mudanças, enfim, tudo que ocorreram nesse tempo. Vamos ao intervalo e já voltamos.